Então, antes da Novo Tempo entrar mesmo na nossa casa, né, a gente casou, vai fazer 5 anos que nós somos casados, e uma coisa que a gente não gosta muito mesmo é assistir TV, é uma coisa nossa já. E depois que a gente abriu o coração, que a gente abriu a nossa casa para Novo Tempo poder entrar, assim, vários conceitos nossos foram revistos, mesmo a gente já sendo cristão, a gente começou a se dedicar mais a estudar a Bíblia, conhecer bastante, e assim, vários aspectos mesmo da nossa vida melhoraram. Então, de tudo que a gente vê, que a gente assiste, acompanha, o grande impactante na nossa vida, como eu falei, né, para a gente abrir o nosso coração mesmo para a TV e para os ensinos que a gente tem hoje, foi o programa Vida e Saúde. Porque assim, foi o que mais, assim, no primeiro momento, foi aquele que realmente foi lá e impactou de fato. Por quê? Porque eu sempre fiz dieta na minha vida, sempre tive problema com peso e tal, então desde os 14 anos eu vou em médico e tal, e eu estava assim num ponto que eu cheguei até a cogitar engordar bastante para poder fazer a cirurgia de redução do estômago. Eu cheguei a esse extremo, né? E aí eu comecei a falar, puxa vida, mas deve ter outra solução, e vai em médico, e toma remédio, faz isso e aquilo. E daí eu comecei a acompanhar com mais afinco os programas, né? O Vida e Saúde eu já o conhecia por causa da revista, né? Já conhecia assim vamos dizer, a ideologia, as ideias. Aí eu falei, vou começar a praticar. Só que a primeira coisa que eu fiz foi assim, eu quero parar de comer carne, ok. Parei de comer carne por causa dos animais e tal. Daí eu comecei a ver, acompanhar, eu falei, mas e agora? Para eu parar, eu tenho que ter informação a respeito do que está acontecendo, do que eu preciso fazer para mudar e ter saúde. E foi onde entrou o programa. E eu olhava e todo mundo assim, você não pode deixar de comer carne, por quê? Porque você não vai ter proteína, você vai ter falta disso, falta de cálcio, falta daquilo. E eu falei assim, nossa, mas por quê? Todo mundo naquele programa é tão bonito. Na época que eu comecei a assistir, o Wagner e a Teru, né, faziam um programa juntos. Os dois são tão bonitos, são tão, né? Aí você olha todo mundo, assim, tem saúde. Você vê, assim, no rosto de todo mundo é diferente. Por que eles não comem, né? Eles não comem carne, por que eu não posso parar e ter saúde também? E aí eu comecei a implantar algumas técnicas, assim. O Dr. Ricardo, por exemplo, as dicas que ele dava, eu anoto, eu tenho post-it em tudo que é lugar. Eu pegava um post-it e saía anotando tudo que ele falava. Deus, quando ele se preocupa com a gente, ele se preocupa com a gente como um todo. Deus, ele se preocupa também com a nossa saúde. E você liga a TV, e você vê alguns pastores, e você vê algumas palavras. E quando você vê uma TV, uma igreja, um povo que é dedicado a falar assim, olha, a sua saúde é importante para Deus, você tem que aprender essas questões, você entende o quanto que é ampla essa questão de Deus cuidar da gente, né? E isso foi algo assim muito impactante para mim. Foi algo que fez muita diferença. E é lindo porque você vê assim, eu sempre falo para as pessoas, eu ligo a Novo Tempo, tem uma hora lá que você vê um programa falando sobre a questão das pessoas se conscientizarem para doar sangue. Sabe, você pega, eu falei, puxa, mas nunca na minha igreja alguém falou, olha, é importante você ser doador de sangue. E é uma consciência que a gente tem que ter. E tudo isso é completo, é uma TV completa, né? É um ensino completo que a gente recebe. Eu creio, sabe, que não foi à toa que surgiu a oportunidade de eu poder demonstrar isso para as pessoas, de eu testemunhar o que Deus fez na minha vida, sabe? Porque uma coisa é você tentar por você mesmo com todos os métodos. Já emagreci muito na minha vida, sabe? Mas toda a vida eu fiz dieta, eu não tinha estilo de vida saudável. E assim, dieta para começar, data para começar e data para terminar. E quando você vive algo diferente, que você experimenta, que fala assim, realmente é uma mudança inexplicável porque é de Deus, você pode dizer assim, é maravilhoso você contagiar. E às vezes as pessoas conversam comigo e elas se sentem contagiadas mesmo, por isso falam, meu Deus. Então várias pessoas, o que você fez, como você emagreceu, como você conseguiu, e você dividir isso, é maravilhoso. Então tudo isso a gente foi aprendendo, a questão das nossas finanças, o que a gente deve priorizar, isso tudo. Se eu for falar assim,
cada item, a gente tem muitos detalhes assim que a gente está aprendendo todo dia, a gente aprende com a TV mesmo. Eu fiquei desempregada essa semana e foi algo assim que na hora doeu, tá doendo, eu senti. Mas quando isso foi na sexta-feira, quando foi na quinta-feira à noite, eu estava assistindo o pastor Arilton dar uma palavra, falar sobre a volta de Jesus, e no final ele falou uma questão, ele falou sobre as injustiças. E ele mostrando na Bíblia que quando Jesus voltar, a injustiça vai acabar. E isso hoje, para mim, não é simplesmente uma coisa que eu ouço, é uma coisa que eu sinto que é verdade. Hoje eu tenho isso comigo, essa realidade de que Jesus vai voltar, é fato, e vai mudar. Essa situação que a gente vive no mundo de hoje vai acabar. E a gente vê hoje, eu falo para você, que a diferença que é a volta de Jesus na minha vida, eu acho que junto com a questão da saúde que fez um impacto, os dois impactos assim marcantes para mim foi a revelação da questão da volta de Jesus, que antes era uma coisa muito distante. Eu amo a Deus, eu amo, mas a volta de Jesus, a questão de Jesus vai voltar de fato, era uma questão assim, muito superficial, por tudo que eu trago de conhecimento, de aprendizado. E hoje não, hoje é uma realidade. E isso é uma realidade na minha vida e do meu esposo. Então quando a gente vai fazer certas coisas, hoje a gente pensa, fala assim, tem um propósito, e existe propósito. E assim, algo que é fundamental a gente frisar, que é importante, é a questão das pessoas que mantêm a TV Novo Tempo. Os Anjos da Esperança, realmente, né? Até assim, a gente agradece a TV Novo Tempo, porque eu agradeço o pastor Ivan por tantas coisas que ele me ensinou, agradeço o pastor Luiz, o pastor Arilton, a Teru, que é uma graça. Então, assim, são pessoas queridas, é a carinha que a gente vê. Mas, na verdade, eu falo por mim, a minha experiência, eu, Ana Paula, a minha gratidão real é a quem é o Anjo da Esperança. Porque são eles que fizeram que o pastor Arilton conseguisse entrar na minha casa e mostrar a Bíblia como ela é de fato. Se não fossem pessoas assim, dispostas, pessoas desapegadas e pessoas que creem realmente, que estão fazendo diferença, eu não teria muito, eu poderia estar vivendo a situação que eu sempre vivi, estar acima do peso, brigando com a balança, não tendo saúde. Poderia até ter passado, e eu falo isso com toda convicção, poderia até ter tido o desprazer de ter feito uma cirurgia sem necessidade. O nosso propósito é mudar a nossa história. Tudo aquilo que a gente traz de história, que não foi de Deus até hoje, a gente quer fazer a nossa história ser diferente, a gente quer fazer uma história nova. A Novo Tempo, na minha vida, hoje eu falo para você que ela é parte da minha família. Isso, é o mais próximo do que eu consigo dizer. Eu queria, é algo muito especial, mas o mais próximo que eu consigo dizer que a TV Novo Tempo hoje ela é parte da minha família. A gente faz a nossa parte e Deus nunca deixa de fazer a dele. Eu abri o meu coração para ele, ele foi e mudou a minha maneira de pensar, mudou a minha maneira de ver, de como lidar, me deu sabedoria e me ajudou a buscar mesmo esse amparo, tudo isso que eu precisava para fazer essa mudança real na minha vida, no programa. Foi algo assim que foi assim, muito gritante mesmo na minha vida. Foi algo maravilhoso, é um divisor de águas, o antes e o depois.